Olá! Oi. Oi, eu acabei de sair de uma conferência sobre um assunto super interessante, C'est le dernier bout, il est pour moi. mas essa diz respeito a algo que acho que todos nós vamos confrontar daqui a pouco, que é sobre a velhice. E como nós mulheres somos convidadas a pensar sobre a velhice talvez um pouco antes que os homens, porque quando a gente começa a passar dos 30, chegar nos 35, chegar nos 40, vários médicos começam a falar: mas você não vai ter filho, não? Como é que você vai fazer? Você vai envelhecer sozinha? Diante dessa questão, a gente começa a pensar assim: puxa vida, adoraria ter tido filho, mas não aconteceu. E aí, como é que eu vou fazer quando a minha família, meus pais falecerem e meus amigos tiverem uma vida longe de mim? Como é que vai ser a minha velhice? E aí eu vim nessa conferência que falava sobre habitat participatif, que chama em francês, que é uma habitação conjunta, né? Como as pessoas podem envelhecer juntas entre amigos. E aí eles colocavam as diversas problemáticas disso, como construir uma habitação conjunta. Nem sempre as pessoas têm que construir, às vezes elas podem só alugar conjuntamente um lugar coletivo, como viver nessa coletividade. E aí se colocam outros problemas, né? Porque isso também não é para todo mundo, não é todo mundo que quer contribuir com uma vida coletiva, não é todo mundo que quer compartilhar as coisas. Então são várias questões sobre a vida coletiva e o envelhecimento que se colocam nesse caso. Que agora eu tô aqui no meio da rua, tenho que pegar meu ônibus. Ai, gente, olha um cachorrinho ali. Uma coisa que eu gostei muito que eles falaram era que não necessariamente todo mundo precisava ter o domínio de tudo para poder construir uma habitação coletiva para a terceira idade e tal. Que eles poderiam pegar assim, o que cada um pode contribuir. Era necessário que cada um quisesse contribuir em alguma coisa. Então, uma pessoa quer cozinhar no dia das reuniões, outra pessoa quer cuidar do jardim algumas vezes por semana, e outra pessoa quer fazer a contabilidade, ou quer fazer uma parte da contabilidade, outra pessoa quer mexer com a parte de direito, outra pessoa quer mexer com a parte administrativa. Enfim, alguém quer cuidar da logística. Cada um contribui com alguma coisa. E aí quando falta, quando precisa de mais e não tem uma pessoa para contribuir naquele aspecto, aí lá eles vão contratar alguém que possa ajudar de maneira profissional. E você pode escolher também entre ser monogeracional ou intergeracional. Quer dizer, você pode escolher entre só ser pessoas da terceira idade, que também agora tem que falar melhor idade, ainda existe isso, falar melhor idade, só ser pessoas da melhor idade, ou apenas ter pessoas de, sei lá, determinada geração que vai mesclar com as pessoas da terceira idade, ou então que pode ter todas as idades, que pode ter criança. Alguns grupos falaram que eles escolheram assim: olha, a gente não gosta muito de criança para ficar tomando conta. E tem alguns grupos que adoram tomar conta de criança, eu ia adorar. Mas teve esse grupo que falou: a gente não gosta de criança para tomar conta, mas a gente não se importa de passar determinado tempo com adolescentes. Então, se às vezes quiserem fazer algum evento com adolescentes aqui, isso pode ser interessante. Então a gente não se importa em determinada hora ter adolescentes aqui. Achei muito bacana isso. E eu gosto dessa ideia de unir pessoas diferentes. Eu gosto muito. Eu fico lembrando do conceito de agrofloresta, que é aquela coisa que o tomate ajuda o manjericão na sua vida. E eu fico pensando que na vida dos humanos tinha que ser a mesma coisa. A gente tinha que ser meio que uma agrofloresta de humanos. Donc ça, déjà, c'est une position qui n'est pas très politiquement correcte, mais en tout cas, il y en avait quelques-uns sur la banque qui avaient cette position-là, et d'autres qui disaient non, les petits-enfants, il y en a bon. Donc... A senhora que estava nos apresentando a ideia hoje, ela comentou que na Alemanha eles tiveram que se perguntar sobre a questão de pessoas que chegam num ponto de muita dependência, que eles chamam de handicap lourd, que é uma necessidade especial muito forte, muito pesada.
e que não pode ser suprida apenas pelos amigos ou pela família que está lá disposta a ajudar de vez em quando, né? Tem que ter alguém por conta disso. E aí, quando tem que ter alguém por conta disso, muitas casas, mesmo que tenham sido feitas para as pessoas envelhecerem juntas, não conseguem permanecer com as pessoas. Então, eles têm que ir para lugares especializados. E aí, algumas dessas casas começam a se questionar: não, mas a gente fez a casa exatamente para poder viver tudo junto, tudo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Eles colocaram em pauta fazer uma outra casa com essa especialização, com a especialização de cuidar das pessoas que estejam completamente dependentes. Seria uma casa para dependentes, tanto para pessoas mais velhas como para pessoas novas que sofrem acidentes, que têm algum problema sério que acontece. Chacun sa vie. Gente, a bateria acabou, vou continuar daqui. Então é uma escolha quando as pessoas decidem fazer nessa habitação conjunta um movimento de introduzir os serviços e os ajustes para pessoas que vivem alguma situação de dependência muito, muito forte. E esse movimento, ele é bem mais custoso porque exige uma atenção 24 horas. Eles falaram de algumas dependências. Por exemplo, que tem uma pessoa que é cega, que fica cega, de repente que ela não cresceu cega, ela tem uma necessidade de um acompanhamento maior do que alguém que já viveu a vida inteira cega. Ou uma pessoa que sofre um acidente e fica imóvel, né? Talvez da cintura para baixo ou do pescoço para baixo. Isso cria uma dependência muito maior. Então tem que ter uma acessibilidade geral já, mas também tem que ter um acompanhamento. Alguns acompanhamentos podem ser feitos pelos próprios amigos, para algumas situações que não são as situações consideradas de handicap lourd, que eles falam. E isso não é um amigo que pode fazer, às vezes não é nem um familiar, por mais bem intencionado que seja. Você tem que ter um profissional especializado para isso, até porque o familiar também ele tem que cumprir com a vida dele no trabalho, né? Então tem que ter esse profissional especializado por perto. E aí é uma escolha dessas habitações, se elas terão essa assistência ou não, ou se neste caso aí a pessoa tem que ir para um lugar mais especializado. Uma das perguntas é quais as atividades que serão feitas, porque não é só comer junto, né? É a atividade, o que a gente vai fazer junto quando a gente estiver morando junto. A gente não vai só ficar cozinhando, então tem que ter plantações, podemos ter animais, vamos ter animais, não vamos ter. Vou falar em animais, olha o Harry aqui. E outra também é como ficam os filhos, qual vai ser a relação dos filhos com as outras pessoas que estão dividindo o mesmo espaço, a mesma coletividade que foi, a comunidade que foi montada. E ver exatamente o que as pessoas querem, até onde que elas podem contribuir, até onde que a saúde de cada um vai ser atendido e como, quem vai regulamentar isso. Tem que ter uma regulamentação mesmo. E é importante a gente pensar, né, quais as atividades que a gente vai estar fazendo na nossa velhice e como vamos envelhecer. Que a gente tenha uma juventude inteligente para a gente saber envelhecer cada vez com mais sabedoria. Era sobre isso que eu queria falar. Obrigada, tchau.